Consentimento informado. Endoscopia digestiva alta. O que é? A endoscopia digestiva alta é o exame que permite a visualização e, quando possível, o tratamento das doenças do tubo digestivo, incluindo o esôfago, estômago e a área inicial do duodeno com a ajuda de um endoscópio. O que é um endoscópio? O endoscópio é um tubo flexível com cerca de 1 metro de comprimento e 1 centímetro de diâmetro. Na ponta desse aparelho há uma microcâmera que transmite as imagens para um monitor. Qual a indicação? A endoscopia é indicada para avaliar desconforto abdominal com sinais de alarme, por exemplo, emagrecimento, dificuldade de deglutinação e dor ao engolir, refluxo gastroesofágico recorrente ou resistente ao tratamento, náuseas e vômitos persistentes, suspeita de neoplasia, acompanhamento de condições pré-malignas, anemia crônica por sangramento oculto, biópsia de intestino delgado, avaliação de pacientes com cirrose, casos de ingestão de substâncias cáusticas, dor abdominal de origem desconhecida, esclarecimento de achado de outros exames, segmento após cirurgias e hemorragia digestiva alta. Como é feita a endoscopia digestiva alta? A endoscopia digestiva alta é dividida em 2 etapas, o preparo e o exame. Preparo. No dia do exame, o paciente deve comparecer ao hospital em jejum de no mínimo 8 horas. Caso o paciente faça uso continuado de qualquer medicação, é importante avisar a equipe médica. Exame. Antes de iniciar a endoscopia, o paciente deve informar aos médicos sobre alergias e exames realizados anteriormente. Um termo de consentimento autorizando a realização do procedimento e declarando saber os riscos do exame deverá ser assinado. Qualquer dúvida deve ser esclarecida com a equipe médica. Em alguns casos, a endoscopia pode ser realizada sem sedação, a pedido do paciente, ou sob anestesia geral, por exemplo, em crianças. Um anestesiologista estará presente em casos selecionados, mais complicados ou de maior risco para o paciente, de acordo com critérios da equipe médica. A presença de um acompanhante é indispensável. O exame dura entre 5 e 10 minutos e varia conforme a necessidade de algum procedimento complementar, como uma biópsia, por exemplo. Após ser colocado em posição confortável, deitado sobre o lado esquerdo do próprio corpo, o paciente tem a veia puncionada para a administração dos sedativos e/ou analgésicos. Um bocal de plástico é colocado entre os dentes do paciente e um catéter de oxigênio será instalado abaixo do nariz. O que acontece após o exame? O paciente permanece na sala de recuperação em repouso por cerca de 10 a 30 minutos. Um lanche será oferecido: pães, bolachas, café e sucos. Você poderá sentir a garganta adormecida. Espirros ou sensação de congestão nasal podem ocorrer caso o paciente tenha recebido oxigênio suplementar durante o exame. O paciente não deve dirigir. Recomenda-se uma alimentação leve. Em caso de mal-estar, náuseas, vômitos ou sangramento, o paciente deve entrar em contato com o setor de endoscopia pelo telefone 11 2151 9886 para saber se é preciso retornar ao hospital. Quais os riscos da endoscopia digestiva alta? São raros, mas podem acontecer. Dor e inchaço no trajeto da veia puncionada em até 5% dos casos, dificuldade para respirar, transpiração excessiva, pressão arterial baixa, batimento cardíaco lento, espasmos da laringe, perfuração e sangramento. Contraindicações. As contraindicações são relativas, pois os possíveis riscos devem ser avaliados em comparação com os benefícios que o procedimento pode trazer ao paciente. Gestação.